Vamos falar de Vasco. Tem coisas para falar. Tem a história do Marlon Freitas, que vive requentando a história. Será que o Vasco tem plano B, caso não consiga o volante botafoguense? Vamos falar também justamente do mercado. O Vasco está com grana para desembolsar agora, ou só no meio do ano. 80 dias sem patrocinador master e um pouquinho de off. Vasco, o John Texton fazendo uma denúncia muito grave. Ele tem feito desde o ano passado de manipulação de resultados dentro do futebol brasileiro. E agora ele mostrou um relatório aí. E como é que ele chegou nessa conclusão? Vamos falar de tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E ainda estamos na espera da dona CBF oficializar o dia e horário do jogo contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro de São Januário. Hoje é uma expectativa que eles fizesse logo essa decisão de confirmar os dias de horário das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não foi hoje. E também a expectativa do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que está ainda para acontecer. Bom, os colegas vivem raquetando o que parece ser a musa dos olhos do técnico Ramon Dias, que o Vasco está obsessivamente, como esteve pelo Kelly ano passado, a contratação do volante botafoguense Marlon Freitas. Ele está sob contrato, é titulado, o Alvinegro General Severiano, inclusive está se concentrado para a estreia do Botafogo na Libertadores da América. Bom, que o Vasco tentará convencer o John Texton, dono do futebol alvinegro, a vender o jogador ou emprestar com obrigação de compra depois. Bom, o empresário do jogador, o Márcio Bedford, ele não responde, pelo menos só responde para a mídia famosa. E tenho tentado, mas nosso dever é tentar falar com os empresários, até agora nada. E o Botafogo, quando tinha pelo menos um mazuco de dirigente de futebol, dizia que o Botafogo não estava interessado de maneira nenhuma. Me deu um Marlon Freitas, ainda mais um adversário regional. E agora, um novo diretor ainda não consigo contato dessa pessoa. E o John Texton também ainda não tem contato para ver diretamente com o manda-chuva do Botafogo se algo mudou. Mas na época do Mazuca, a ordem era que não rolava mesmo uma negociação. Ele está sob contrato, salário em dia e a título. Acho que dificilmente o Botafogo vai topar em vender o Marlon Freitas. Da staff do jogador, a gente não, como eles não respondem, é difícil de saber. Agora, uma coisa que pressiona é os setoristas de Botafogo, da mídia tradicional, ou mesmo youtubers que cobrem o dia a dia do Botafogo. Ninguém perguntou ao próprio Marlon Freitas se ele está afim ou não de se transferir, sair do Botafogo, ainda mais com um adversário regional do atual clube dele. Nós vamos ficar aguardando
O futebol, as coisas mudam rapidamente. Eu acho que a oportunidade que o Vasco teve de contratar esse jogador foi no final do ano passado, quando até a torcida estava furiosa da maneira como o Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro, depois de ter feito um primeiro turno brilhante, parecia que seria campeão até de pé nas costas, e começou a ter 11 derrotas seguidas, que primeiro terminou em sexto lugar do Brasileirão, e aí a torcida culpou muita gente para aquela pipocada. Nenhum dos jogadores que eram tidos como vilões eram mal feitos. E, como eu falei para vocês, o futebol muda muito rapidamente, e hoje ele é tido novamente como fundamental no time botafoguense. Eu acho difícil no Marão sair. Eu até gostaria dele vestir a camisa vascaína, mas não tem muito o que fazer se o Joe Tyson não aceitar e negociar. Até porque o jogador, das obrigações do Botafogo com o jogador, está tudo em dia. Ou seja, não dá nem para ele tentar forçar uma saída via justiça, e a gente não sabe também nem se é a vontade do jogador. Porque se fosse da vontade do jogador, eu acho difícil ser, porque no olhar crítico, veja bem, temos que saber separar a razão da paixão, mas hoje o Botafogo está numa competição que dá mais visibilidade, dá mais dinheiro, que é a competição internacional, que é a Libertadores. E o Vasco, infelizmente, não se classificou para uma competição internacional. O Vasco só vai disputar a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro. E foi isso, justamente isso que o Vasco tem tido algumas dificuldades quando tenta um jogador e um time que está disputando a Libertadores. Também se interessa por esse atleta, o Vasco acaba perdendo a preferência. Como foi, por exemplo, com o André Silva, que o Ramon também queria muito esse jogador, que até foi na época do Alexandre Matos, que o Alexandre Matos queria o Breno do Palmeiras, e ele até tentou enrolar o Ramon, fingindo que deu um e-mail para a 77 aprovar a contratação do André Silva, mas não enviou. E acabou o Vasco ficando sem Breno e sem o André. Depois, quando o Vasco realmente se manifestou o interesse, aí o São Paulo entrou na parada entre só disputar o Brasileirão e disputar a Libertadores. Acabou tendo um peso maior para o tricolor paulista. E a mesma coisa no caso do Marlon Freitas, ele está disputando a Libertadores de hoje. Eu acho que dificilmente ele vai querer sair no momento do Botafogo, a não ser com um clube europeu ou quando acabar a participação do Botafogo na Libertadores. Se o Botafogo, por exemplo, for eliminado nessa primeira fase, grupos, pode ser que algo mude, mas antes disso, enquanto o Botafogo estiver disputando a principal competição continental de clubes, eu acho difícil dele quiser sair do General Severiano e ir para um outro clube que é brasileiro, tem a tradição, mas não está disputando competição internacional esse ano, como é o caso do Vasco da Gama. Bom, e alguns nomes foram ventilados, como também volante Kaique, do Juventude, né, e o ex-jogador Túlio de Melo, que jogou no Botafogo, inclusive, ele estaria sendo um dos intermediários do negócio, porém o Juventude, a multa de rescisão para tirar o Kaique do time
no Rio Grande do Sul é de 14 milhões de reais. E o Vasco não quer ter um enorme gasto nessa janela doméstica. Teria aí uma tentativa de convencimento à direção da Juventude de ceder o jogador por empréstimo. Vamos ver como que fica a cena dos próximos capítulos. Que o Kaique eu não acho tão bom quanto o Marlon de Freitas. Ele na verdade, nenhum dos dois fazem a função com tanta perfeição que o Paulinho fazia. No mundo inteiro é difícil achar um jogador fazer o que o Paulinho fazia. Porém, é um jogador que assemelhava um pouco mais as características do Paulinho. E o Kaique fica um pouco mais atrás, mas seria melhor, por exemplo, que Zé Gabriel. Vamos aguardar para ver qual vai ser os próximos passos da diretoria do Vasco e do Juventude. E ontem foi especulado muito de uma possível volta do Benítez, que o Vasco não procurou pelo jogador, mas procurou pelo Martínez, também do América Mineiro. Lembrando que o América Mineiro será o adversário do Vasco no jogo treino do próximo sábado, às 5 da tarde, em São Januário, atividade fechada para a imprensa, para a torcida. A TV Vasco deve mostrar alguma coisa da partida depois que a atividade terminar. E o Vasco só está no campo de sondagem no momento. Pode ser que quando o Coelho, o Mineiro, chegar no Rio de Janeiro para esse jogo treino, o Vasco faça uma proposta oficial pelo jogador. Também vamos aguardar para ver como que acontece, né, nessa possível transferência do Martínez para o Vasco. E para encerrar o Araço, hoje completa 80 dias do Vasco sem patrocinador master, desde quando o Vasco rompeu com a PitPet. Há uma preocupação enorme com isso. Na verdade, é uma preocupação dupla, já que o Vasco está sem diretor comercial. Desde que o Marcelinho Caetano foi demitido, e o Vasco não conseguiu ainda achar um substituto para o lugar. E o Laia está vendo como tem feito sobre o Lúcio Barbosa. Ele é um cara que está sido um coringa dentro do Vasco. Ele é céu. E como o Alexandre Matos foi demitido, tem sido improvisado como diretor de futebol nas negociações nessa janela doméstica. E tem sido também um diretor comercial que está negociando patrocínio para o Vasco. E o Vasco está negociando com empresas do ramo PET, de apostas. O Vasco estaria com negociações adiantadas com duas empresas do ramo PET. Os nomes estão sendo guardados em segredo. Lembrando que o Vasco queria no mínimo 45 milhões por ano pela esse novo parceiro master. Vamos aguardar para ver se o Vasco vai fechar com esse novo patrocinador antes da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Bom, e para encerrar, vamos falar do John Textor. Eu sei que está fugindo um pouco do Vasco, é uma notinha em off, posso dizer, do Vasco, porque o dono do Botafogo voltou a fazer denúncias graves, né, de manipulação de resultado, que teria 5 dos jogadores ter feito
uma espécie de corpo mole quando o Palmeiras goleou o seu adversário regional por 5-0, e também do Fortaleza na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 4-0. Ambos valeram pelo Campeonato Brasileiro no ano passado. E que esse relatório foi feito por inteligência artificial, que o computadorzinho percebeu que o comportamento dos jogadores do São Paulo, por exemplo, foi estranha. Não quem estava correndo para valer para vencer algum jogo. Bom, eu acho que uma nota pessoal é que inteligência artificial não serve. Eu não sou jurista, claro, se tiver alguém jurista aqui, podem comentar, opinar, mas eu acho que não vale juridicamente como prova. Ele disse ter, mas até hoje não mostrou essas provas que ele disse ter de denúncias de corrupção dentro do futebol, de manipulação de resultados. Mas usando me parece que não funciona como prova dentro do ambiente jurídico. Mas até vi que políticos estão querendo fazer CPI no futebol. Será muito interessante, aliás, será uma oportunidade clara para o John Textor provar essas denúncias. E também tem o Ministério Público, ele tem vários lados que eles podem mostrar essas provas que existem. E se ele comprovar as provas, que as pessoas que manipularam o resultado sejam punidas, inclusive, se ele comprovar isso, poderia fazer um pente fino que talvez mostre algumas coisas que, por exemplo, a queda do Vasco para a segunda divisão em 2020, daquele jogo contra o Internacional, que o VAR não funcionou. Poderia ter puxado, pode puxar mais casos, que se houver mesmo provas disso, nada vai ser até natural investigar outros casos, porque pode ser que tenha outros casos de outras épocas também, já que o ramo pet está 1 ou 2 anos no futebol brasileiro. Mas se ele não conseguiu provar, ele também terá que ser punido, pagar, porque quem está no ônus de provar é quem acusa. Mas vamos aguardar para ver. Eu estou muito interessado nesse caso, porque será uma oportunidade de fazer um verdadeiro pente fino dentro do futebol brasileiro. Então, é isso, galera. Eu sei que vocês vão ficar um pouquinho chateados de ter fugido um pouco no assunto Vasco, mas nos interessa, porque é a oportunidade de colocar as caras, como estão funcionando as coisas dentro do futebol brasileiro. E quem sabe a gente vê como o Vasco tem sido perseguido também, como o caso que eu citei no jogo contra o Internacional em 2020. Então é isso, galera. Até o Desperta Vascaíno, e depois o Boa Noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.